de Paz! Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 51, o podcast de paternidade supimpa, que é uma boa ideia. Não! Eu preferia a referência dos países. Dá pra ver no rosto do Berto a dor que ele sentiu ouvindo essa trocadilha. Eu queria passar na minha voz o quão feliz eu estou por estar aqui e ter ouvido essa piada bacaninha. Bacaninha. Nossa, também foi. Eu vi, hein? Nossa, eu vi vindo de longe. Você tava acabando essa piada. Eu sou o Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula e se prepara que hoje a gente vai mexer em vespeiro, hein? Aqui é Victor Urives. Semana supimpa, quinzena supimpa, tá tudo supimpa. Menos, de vez em quando rola umas treta com o pai, né? Opa. E calma aí. Temos aqui um convidado internacional. Ilustre. Só que você não vai deixar nem o Berto se apresentar. É porque eu não falei nem meu nome. Filha da puta. Aqui é Thiago Berto, sendo interrompido pela 450 vezes do nosso querido amigo Vitor. Muito bem. E temos uma visita internacional. Ele é professor da La Casa de Papel. Temos o sósia, ou ele que é o sósia do nosso convidado, né? Possível? Nosso amigo querido, psicólogo, pai, Frederico Matos. Exatamente, estou muito contento. Então é isso, olha, a gente trouxe o nosso amigo Fred de volta. Lembra que ele veio aqui já uma vez falar sobre masculinidades? Porra, episódio Não, sobre... não. Não, ele veio falar sobre saúde mental. Isso foi uma pegadinha. Então a gente trouxe o nosso amigo de volta aqui, nosso amigo Fred Matos, para falar agora sobre um tema muito espinhoso, que é como é que fica essa nossa relação, o pai com seus pais, depois que ele vira pai. É uma loucura danada e vocês vão entender melhor. Mas só depois de recadinho do Tricô. Mas vai ser um grande problema ter o Fred aqui. Porque a cabeça do Victor ainda não se recompôs dos mind blow lá do episódio dele. Ah, é verdade. O fã número 1 do Fred é o Vitor. Porra, muita realidade. Ele ainda não regenerou ainda. Tem metade da cabeça dele ainda tá meio bugada. É verdade. Eu aumentei minhas sessões de terapia. Isso é um bom sinal. É isso aí, com certeza. Então é isso. Depois de recadinhos do Tricô, a gente volta a falar com vocês. Recadinhos do Tricô. E nos recadinhos do Tricô de hoje, olha só. Eu acho que o pessoal não... Será que o pessoal percebeu que a gente mudou completamente a nossa cara musical? Vocês já ouviram o episódio anterior pra saber que a gente mudou? Essa pergunta é séria? É. Então, é que, Você ironicamente... vai mentir ou vai ser sincero? Não é muito irônico isso, mas é o primeiro episódio que eu não ouvi. Nossa. Eu sei, eu entendo. É pesado ele. É pesado pra mim, não. Tudo bem. Ouça esse pra você ver se aprovou, tá? Tá bom. Tá bom? Você Eu também, escutei Berto. até a parte do recadinho. Então você ouviu na música de abertura nova? Vi, eu gostei. Ah, então tá bom. É sobre isso que ele tá perguntando. É que eu não vi todo, né? Então, Não, tipo... tudo bem. Tá Mas bom. ele perguntou sobre a musicalização. Não, tudo bem. Achei foda. Ah, que bom. Então tá bom. Ó, só pra agradecer então o Samuca e a Clarinha que me ajudaram a escolher essas novas faixas aí, essa nova cara do Tricô. Eu achei que ficou bem mais animadinho. Eu não escuto porque eu sou podcast excêntrico. Eu não escuto o que eu falo porque pode dar ruim. Ah, entendi. Eu posso descobrir que eu falei merda. Ah, Se eu não escuto, quer dizer que eu não falei, eu tenho certeza. Olha, Tá bom, Bial. Tipo isso. que isso? Então, mas olha só. Tem um outro aviso importante. Parece até coisa de gente importante isso aqui, ó. A gente deixou de ser tricôdepaz@gmail.com. E agora é o quê? tricôdepaz@paizinho.com. Mentira. Olha que só. coisa. Então quer dizer que eu não tenho acesso a e-mails? Peraí. Vamos fazer uma vírgula aqui. Olha só. Pra que você precisa de acesso ao e-mail se você não faz nada lá? Olha só. Eu já deixei registrada a minha meta até... Não lembro quando que eu falei, mas tá escrito que eu vou responder todos os e-mails e deixar em dia. Não, peraí. Você deixa essa meta em aberto no chat dos apoiadores, cara. Aí quando bater eu dobro, entendeu? Entendi. Então tá bom. Olha só. Mas Então- o Google não ficou chateado quando a gente saiu? Não fica não, porque a gente continua lá. Ah, tá, entendi. Entendeu? A gente tá tipo os maquiando. dois. É, isso. Entendi. Se você quiser mandar pro Gmail, tricôdepaz@gmail.com, tudo bem, pode mandar, mas... Se você quiser mandar e-mail pro tricôdepaz@gmail.com, a gente vai receber.
Mas a gente vai usar tudo através do tricôdepaz@paizinho.com. A gente vai te responder pelo outro. É, exatamente. Mas você não vai ficar sem resposta. Você vai ficar sem resposta porque o Vitor não responde. Mas não por causa da troca de endereço. Exatamente. Perfeitamente. Eu vou responder agora. Eu vou esfregar cada e-mail digital Quero na ver. sua face. Eu vou imprimir a sua cara. Tu bom. E Vai vou imprimir imprimir o minha cara? e-mail e esfregar a sua cara no e-mail. Eu quero viver pra ver esse dia. Vai gravar? Outra coisa também que é legal da gente falar aqui, olha só, é que faz tempo que a gente não fala de agregadores, né? Agora tem uma cacetada, né? Tem uma Já cacetada. tinham muitos, hoje tem bilhões. Spotify Deezer. Spotify, Deezer, você pode ouvir por... Inclusive, muitas pessoas ouvem a gente pelo Spotify. Olha que Mas eu legal. queria falar de um aplicativo que tá mais ou menos novo aí e que, tipo, é muito bom. E eu preciso falar sobre ele, que é o Castbox. Ele tem lá tanto para Android, para iPhone. E, tipo, se você tá procurando ainda algum novo aí para mudar e tal, vai nele que é grátis. Ele foi criado por uma mulher, então, tipo, tem outra parada maneira por trás dele, e ele tem todo um esquema meio de redes sociais, as pessoas podem comentar nos podcasts, e você pode responder, tá muito maneiro. O Tricolor tem um monte de comentários, eu respondo, tem redes de podcast, a gente tá lá como top redes de podcast, a rede ou seja, Paizinho, vírgula. Ou seja, mais um lugar pra pessoa poder ir lá e falar bem da gente ou da Rage. Qual é o nome do agregador? Castbox. Castbox. Muito bom. Fica aí a dica, tá legal? E não é jabá. Poderia ser, mas não é. Tem outra coisa, cara, que é muito importante. Você tem que saber. Se você já apoia a gente no Apoia-se, muito obrigado. Você é uma pessoa incrível e maravilhosa. Mas você tem que saber que a gente está migrando o nosso apoio lá do Apoia-se para dentro do site do Paizinho. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então você pode agora apagar o teu apoio lá no Apoia-se, vir pro nosso site lá, pro paizinho.com/apoiar, e aí lá você vai poder fazer tudo por lá, tudo com segurança, bota seu cartão de crédito, você pode pagar com boleto, você tem planos anuais agora. Isso é muito Evolution. Não é, cara? E, tipo, as pessoas estão gostando disso. Tipo, não, eu vou pagar logo aqui um valor X, que corresponde ao ano inteiro, eu não preciso me preocupar com essa porra. Ainda mais quem faz com boleto, paga logo, garante o ano inteiro. E dependendo do valor do plano anual que você pega, você ganha uma camiseta de graça. Olha isso. Olha, vários brindes. Vários brindes, cara. E sim, dependendo também do plano mensal que você pega, você ganha aí um voucher na loja do Paizinho pra você usar todo mês. Pô, olha isso. Ó, maneiro. Maravilhoso, Bem cara. legal. Muito maravilhoso. E faz com que eu continue abastado. É, porque a gente precisa tem que continuar mantendo a abastança do Berto. Hashtag tem que Berto me manter. Ruralista. Por favor, gente. E tem outra parada muito maneira, que agora, como tá tudo dentro do site, eu tenho um controle muito maior sobre o que acontece, sobre o que eu posso oferecer para as pessoas, e tem mais um plus. Não deveria ser, né? É um Mas plus tudo a bem. mais que dá um charme extra. É, exatamente. Que é o que? Você agora pode ouvir os episódios antes de todo mundo dentro da sua página de recompensa. Isso é maravilhoso, cara. Isso é tecnologia, isso não é bruxaria. A gente tem acesso a isso? É, não. Não, porque a gente não Você não contribui. apoia. Entendi. Então a gente Faz não todo tem sentido isso. recompensa. Tá bom. Mas aí você pode ir lá, ó, vai lá e ouve o episódio. Normalmente o quê? Tipo, na noite anterior ao lançamento. Não é nada muito, né? Porque a gente, às vezes vai ser tipo, às 5 da manhã do dia do lançamento. Depende muito de quando o negócio fica pronto, que a gente Eu quero aqui, fazer né? uma reclamação do Paizinho Corp. Pode falar. Faz semanas que não tem uma cerveja nessa casa. Eu não consigo Tá roubar puxado. uma latinha de cerveja. Não tá pagando uma latinha de cerveja. É porque o nome disso você sabe, né? Anne grávida. BB3. É verdade. É porque, teoricamente, os ouvintes ainda não sabem. Até Se porque eles não só a viram o Thiago vídeo... bebe. Se eles não viram o vídeo que foi Porra, é lançado, verdade, caraca, os esse é o recado. A galera não Deu um sabe. spoiler, o canalha. A galera não Ô, sabe, porra. Pera aí, deixa eu dar esse recado também. Desculpa, o recado vai ser longo, mas olha só. Eu estou esperando o terceiro filho! Não é a Anne que tá esperando? Eu estou esperando, eu não estou gestando. Ah, sim, ok. A Anne está gestando o nosso terceira filha, Ai, menina! chamar-se-á Maia. Olha que coisa, a gente tá mega emocionado, mega Com feliz. Y. Com Y. Ah, ok. Mega, Então a mega, gente mega, mega aceita. Se feliz, fosse com terceiro I, a gente filho. já ia Agora deserdar. você é pai de menine. Ó. Eu já ia deserdar mesmo. Agora, peraí, olha só, ignora o que ele tá falando. Eu vou ser pai de menine, ou seja, menino e Muito menina. bom. Todas as experiências possíveis. Tudo. É uma coisa maravilhosa. Eu tô muito feliz. Quer dizer, não são A todos, Anne mas tava enfim. super feliz. Você pode acompanhar o Paizinho Viu lá no Instagram, que volta e meia a gente tá fazendo umas lives lá com a Anne pra explicar, pra falar da gravidez e tal. Então tá um negócio super lindo. Vou aproveitar e deixar o link do vídeo aqui, né? Que a gente conta da novidade da gravidez da Anne. Foi bem legal. Isso, exatamente. Muito bonitinho. Então é isso de recadinhos por hoje. Agora a gente vai diretamente para a leitura de e-mails, tá bom? Se você quiser
quiser pular, a gente não tá mais botando o Google aqui, porque o negócio dá trabalho pra caceta. Então, se você quiser pular a leitura de e-mails, olha aí na descrição do post, tem o minuto certinho que você tem que ir. Isso eu gostei pra pauta cacete. principal. Gostou? Muito. Gostou, Não. porque aí faz a pessoa ir procurar se ela quiser pular. Não, assim, na real, se o cara não quiser nem ouvir nossos recados, ele pode ir direto, né? Só olha lá e... Baixou, já clicou ali, tá na pauta. Pois é. Então é isso, gente. Mais uma... Não façam isso. Ouça. Quer dizer que é uma pessoa desumana, entendeu? Uma pessoa que não tem amor no coração porque tá aí desperdiçando horas e horas de edição da Clarinha. Exatamente. E do E Samuca. do Samuca e de todas as pessoas que fazem revisão e que mantêm esse podcast uma coisa decente. E a gente que só tá aqui faz gravando, bosta. né? Você que tá aqui no seu Vale Night, você tá aqui gravando, trabalhando. Exatamente, isso é foda. Então é isso. Fiquem agora com a leitura de e-mails. Leitura de e-mails com, né, lencinho separado, porque o negócio vai ser puxado. Leitura de e-mails. E nessa nossa leitura de e-mails, já que a gente vai ler alguns e-mails do nosso último episódio de Perdas e Lutos, é bom que você... Tá ouvindo isso aí? Tá ouvindo? São eles. Eles estão se aproximando. Sorrateiramente. Eles estão atrás de você. E quando você menos esperar, os ninjas descascadores de cebola vão começar a cortar suas lâminas muito rapidamente e vão fazer todo mundo chorar. Tá bom? Então, que fique dado o recado. O nosso primeiro e-mail é da Michele Machado. Olá! Que prazer escrever pra vocês. Minha primeira vez e tinha que ser depois do episódio 50. Depois de muitos que já escutei e tenho que dizer, vocês são fodas! Risos, risos. Bom, deixa eu me apresentar. Sou a Mi. Olha aí, e-mail da Mi, cara. Olha Eita! Mi, pra quem não sabe, é a esposa do Alan Baixo que participou da nossa... Mas é Mi só pros íntimos. É Mi só pra gente que é chegado. Casada com o Alan Baixo, ela explicou, não sei porque que eu expliquei. Né? Eu também não. E que não é o Patrick, muito bem lembrado, né? Não é o Patrick. Mãe da Helena, nosso bebê arco-íris, e mãe de um lindo anjinho que está no céu. Acho que alguns tricoteiros me reconhecem, né? Com certeza, você já é famosa aqui na Tricolândia. Adorei, tricolor. Prometo ser breve, não teremos um e-mail longo. Ah, Muita gratidão por vocês, por terem a iniciativa de conversar sobre um assunto tão comum e que infelizmente ainda é um tabu em nossa sociedade. Muita gratidão. Camila, você me fez chorar. Chorei muito. Chorei igual criança. Aliás, tenho que falar que chorei o tempo todo. Chorei com a Camila, chorei com as palavras do meu marido, chorei com o Thiago, Vitor e com o Thiago. Risos. ela me botou só por consideração, né? Chorei por ver que eu não estava sozinha, que o que eu ouvi, não ouvi sozinha. Camila, Mas você é tão bonita, compartilho com você. Eu também ouvi. Seria até cômico se não fosse trágico, se não fosse tão sério. Enfim, minha gratidão por tudo, e acho que temos que começar a falar para que as pessoas percebam que em certas ocasiões o silêncio fala por si. O abraço acalenta, o olhar carinhoso conforta. O carinho aquece o coração. O silêncio, o abraço, o olhar e o carinho falam muito mais do que as palavras soltas ao vento. A vida continua como mencionou a Camila. É um ciclo que abriu e se fechou. Só precisamos compreender que é somente a natureza fazendo o papel dela, por mais duro que isso seja. A vida é complicada, ela precisa de um conjunto de fatores para acontecer, e nem sempre ela se completa. Então, bola pra frente. Que o amor seja febre, que a dor seja breve, que a vida seja leve. Abraços apertados a todos e um beijo com aroma de pão de queijo. Gratidão. Ô, Mia, um abraço. Muito feliz por ter recebido seu e-mail. Foi bem legal. E-mail lindo. E fica aí esse abraço, esse presente para todos vocês. Um e-mail que me deu até fome. De pão de queijo. Exatamente. Entrecã de paz. Próximo e-mail, Douglas Bride Rosa. O Douglas, ele é um Twitter influencer. Eita! É, ele é um cara que tá sempre falando lá no Twitter, tweetando a gente, sugerindo a gente. Pô, obrigado aí pela força, hein, ô Douglas. Só que Coração ele acalentado. Ele é o @DocShow, eu acho. Alguma coisa assim. Um beijo, cara. É todas as arrobas do Twitter que são influencers, elas têm um nome estranho. Primeiramente, hashtag Fora Temer. Segundamente, desta vez não vou colocar nenhum Thiago como, entre aspas, o outro. Ambos são maravilhosos e pessoas que admiro de coração. Manda um beijinho com o coração aqui, ó. Ah, já tá Emoji. mandando panos quentes aqui. Não tem panos quentes, não. O único pano quente aqui é o Queiroz. É isso aí. Exatamente, por isso que ele é o outro. Não consegui nem esperar para terminar de ouvir o episódio, quis logo vir aqui falar com vocês. Aqui em casa, graças a Deus, nunca passamos por um aborto. Temos apenas a Harumi, é isso mesmo, né, Thiago? Que ele fala aqui, pronúncia do Thiago Berto é a mesma que usamos. E planejamos mais um. O caso aqui foi da irmã da minha esposa. Ela teve gestação de risco, com miomas crescendo junto ao feto.
A gestação foi até os 7 meses. O bebê chegou a nascer, mas infelizmente não sobreviveu. Foi um choque para toda a família. Afinal, foi o primeiro neto, chamado Iago. A aceitação foi tensa e até hoje minha esposa sente bem forte. Mas, coincidentemente, neste fim de semana, acabamos de descobrir que a minha cunhada está mais uma vez grávida. Então estamos no momento de mistura das lembranças da última gravidez e da felicidade com esperança para essa nova. Mais uma vez, obrigado pelo trabalho lindo de vocês e por nos ajudar tanto. Beijo para vocês. PS, o pedido de confirmação está automaticamente na minha assinatura. Esqueci de tirar. Agora eu vou deixar de novo. Risos, sir. Por favor, enviar confirmação de recebimento desse e-mail. Não! Não confirma recebimento. Ó, muito feliz que esteja acontecendo isso. É sempre bom, né? Quando esse novo sopro de esperança, não é verdade? Exatamente. Dá uma renovada. Muito tipo, legal. troca os sentimentos. Eu acho que isso é bem legal. É, muito feliz aí por vocês, Douglas. Manda um abraço aí pro pessoal todo, tá? Fala que a gente tá aqui torcendo. Estamos mandando energia boa aí pra que tudo corra bem. O próximo e-mail é do Fabrício Minigini, ou qualquer coisa que se pareça com isso, porque eu só sei falar linguagens orientais. Se for italiano, eu não sei. Bom dia a todos. Não, boa noite. Nunca é bom dia, querido. Sim, esse é meu primeiro e-mail. Queria ouvir todos os episódios antes de dar as caras e cá estou. Sou Fabrício, tenho 23 anos e sou pai da Júlia, de 1 ano e 8 meses. Somos de São Paulo, capital. Sobre o episódio 50, linda a forma como vocês abordaram um tema tão intenso e complexo. Quando a minha filha tinha poucos meses, tive o pior pesadelo que tive até hoje. Sonhei que ela tinha falecido. E no próprio sonho, eu pensava, como vou poder viver sem ela? Nunca mais a verei. E agora? Acordei desolado e com uma dor terrível que carreguei no peito durante dias. Só de me lembrar desse acontecido, eu fico mal. Mas convivo melhor com isso hoje. Gostaria de propor a vocês, se é que já não propuseram, 2 temas. Crianças veganas ou vegetarianas e pais e mães jovens. São situações do meu dia a dia. Adoraria ouvir outras pessoas debaterem sobre isso. Forte abraço e continua com esse trabalho grandioso, que é nos ajudar e nos fazer crescer. Cara, acho que rola fazer essas coisas. Acho que dá pra gente tentar achar alguém, né, que Não, possa acho que contribuir. dá. Acho que dá sim, com certeza. A parte do pais jovens talvez seja mais complicada, porque acho que pais jovens é mais difícil ainda. Tipo, a gente conhece você, cara. Você é um pai Você, jovem. Fabrício, um pai jovem. Se você quiser gravar com a gente pode... né? Existem poucos pais jovens que estão realmente interessados atualmente em paternidade. Mas eu não sei, tipo, se a gente tem tão pouco pai jovem que é ouvinte nosso. Pode ser que tenha, né, cara? Vamos falar a verdade. Quando a gente olha lá o Analytics, a gente tem poucos ouvintes jovens. É, né? Jovens. Chaffens. A ouvinte mais jovem que eu lembro é a nossa amiga que mora no Japão. Catilene. Nossa querida ouvinte Catilene, se eu não me engano, é a ouvinte mais jovem que a gente tem. É, né? Deve ter 17 agora. Deve ter gente jovem sim aí. Quase 18, ouvindo ó, a já gente. tá ficando maior de idade. Ô, Fabrício, obrigado pelo teu e-mail, cara. A gente gostou das indicações sim. A gente vai pensar em fazer essas pautas, que eu acho que é sempre legal quando a gente chama a galera com outras vivências pra compartilhar com a gente o que passaram. Obrigado pelo e-mail. O próximo e-mail é da Tami Waterman. Olha a nossa querida Tami. A super-heroína. A nossa incrível Tami voltou. Olá, tudo bem com vocês? Putz, que episódio foi esse? Ressoou só um pouquinho aqui dentro. Aqui em casa estamos de luto, mas não estamos ao mesmo tempo. Vamos explicar. Ano passado, engravidamos novamente, como queríamos, e tivemos a surpresa de serem gêmeos, sem casos anteriores na família, e passado o mega susto e a empolgação, e as dúvidas de como seria ser pai de gêmeos, vieram as complicações. Internei com trabalho de parto prematuro com 23 semanas de gestação. Caraca. Realizei uma intervenção intraútero para parar uma transfusão feto-fetal. Não sei o que isso é, mas deve ser... Parece bem complicado. O receptor não sentiu muita diferença, continuou piorando. Nos deram a opção de continuar ou interromper a gestação. O quê? Como decidir isso? Sim, estava nas nossas mãos decidir de maneira ativa o futuro dos nossos filhos. Decidimos manter, e como estava internada, fazia ultrassom diário e ouvia o coração dos bebês a cada 4 horas. Era tenso ficar esperando o segundo coração, e a cada som não sabia se comemorava ou chorava, uma vez que sabia que ele não estava bem. Quando completei 27 semanas, a bolsa estourou logo cedinho. Sim, eles queriam nascer, e assim foi. O receptor, assim como sabíamos, não sobreviveu, e o doador, que estava bem, foi direto para a UTI. Caraca, cara. Eu acho que eu entendi a parte da transfusão feto-fetal. Um dos bebês eram gêmeos, né? Um dos bebês provavelmente estava mal. Eles precisavam fazer uma transfusão de sangue, de alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, de um para o outro. Para que o outro melhorasse. Faz sentido. Entendeu? Acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Mas mesmo assim ele não sobreviveu.
Os primeiros dias foram muito tensos. Ver o pequeno na incubadora, tão pequeno, tão frágil, com tantas intervenções, remédios e exames, lutando para continuar a gestação que ele tanto precisava e, ao mesmo tempo, correndo atrás dos trâmites legais para cremar o que se foi. Porra, cara, que merda. Pensa num dia tenso ir ao crematório. Maior medo de pensar que eu poderia voltar lá pouco depois para levar o segundo. Minha Nossa Senhora. Mas não, ele evoluiu bem e após os 109 dias de UTI, tivemos alta. Isso ela bota aqui que foi no dia 24 de abril de 2018. E hoje vejo que com ele em casa, o luto aumenta. Olhar para ele e imaginar o outro. Ver que as pessoas simplesmente ignoram o outro. Ver que a gente não sabe o que responder. Afinal, tenho 2 ou 3 filhos. E sabe o mais difícil? Ele tá lá, na certidão do pequeno. Nome completo, para jamais ser esquecido. Eita, Lelê. Sim, eu tenho o meu Day, Dominique, Alan e Yuri. O Alan é a nossa estrelinha. Observação, a gente fala Alan e não Alan, então eu já estava falando errado. E só por isso foi menos impossível chorar pouco no cast. Gosto de pensar em 2 teorias que me falaram e eu criei. Primeiro, que a missão do Alan era tão simples que 27 semanas foram suficientes para ele realizá-la. E segundo, que os irmãos conversaram e que a bolsa rompeu quando Yuri falou que estava pronto o suficiente para continuar e que liberar... Puta, cara, é foda ler essas paradas, cara. E que liberava o Alan para seguir o caminho dele. E este, por sua vez, deixou toda a sua energia vital com o irmão. Nesse tempo de UTI, conheci muitas histórias de dor e superação. Hoje sou mãe de coração de muitos pequenos guerreiros que estavam lá e de vários anjinhos. Lá a gente se apoiava, se entendia e se reconhecia. Muito obrigada por esse cast. Beijos, Tami. Porra, Tami. A gente agradece aí. Não, e bate aquela, tipo, a gente tava... Foi agora, né? O quê? Isso foi agora. Isso foi agora, sim. Tipo, algumas semanas atrás. Até pouco tempo atrás eu tava no hospital. Tá difícil. Também um beijo muito gigantesco pra você, um abraço muito grande pra vocês e a gente tá aqui tocado e eu só queria dizer que bom que a nossa gravação ajudou você e fez você se sentir acolhida, tá bom? Que seja tudo lindo e tudo leve pra vocês aí. PS, é uma história bem diferente das que foram apresentadas, é verdade. Foi mesmo. E é incrível, né, cara? Como é que a gente pode ter tantas histórias diferentes de luto e de perdas e ainda assim ter uma riqueza de vivência tão grande. De novo, Tami, a gente tá aqui meio desconcertado aqui, sem saber lidar com a sua história, mas a gente tá te mandando toda a força e todo o amor que você precisa para poder passar por isso da maneira mais leve possível, né? Ou menos penosa possível. Ou da maneira que você conseguir viver isso, né? Um beijo, Tami. Respirando. Próximo e-mail, Amanda Gonzaga. Olá, tricoteiros. Que episódio poderoso, hein? Ô, cara. Vamos lá, vou ler. Quer dar uma respirada? A gente lê esse pra você. Eu vou ler. Próximo e-mail, Amanda Gonzaga. Olá, tricoteiros. Que episódio poderoso, hein? Me emocionei muito com os relatos e passei aqui para deixar uma indicação supimpa para vocês. O livro Os Últimos 4 Meses, Diário da Gravidez de um Bebê com Anencefalia. Esse livro foi escrito pela minha ginecologista, a doutora Késia Villamil, e descreve a experiência dela na primeira gestação. A escolha de levar até o fim a gestação de um bebê anencéfalo, parto e as poucas horas com a sua bebezinha. É muito lindo e inspirador. E já fica aqui também a indicação da própria doutora Késia, para quem é de BH. É uma médica sensacional que prega e pratica o parto humanizado e foi um anjo em minha vida. Cheguei até ela com 15 dias de pós-parto, após inúmeras violências obstétricas, e ela literalmente me abraçou e me passou toda a segurança que precisava naquele momento. Profissional nota 1000. Abraço grande, meninos. Olha aí, Amanda. Obrigado pela indicação. Fica aí. Vou botar o link do livro no post aqui, tá bom? Um beijo. Próximo! Então, gente, próximo e-mail da nossa querida amiga Ludmila Abreu. Olá, pessoal. Vou tentar ser breve, pois apenas quero agradecer a vocês por tratarem um assunto tão difícil com enorme leveza e respeito. Perdi meu filho João há 4 anos atrás. Ele tinha 5 meses quando morreu. Mas nunca o tive para mim, pois seus 5 meses de vida foram dentro da UTI neonatal. Mesmo sabendo da sua difícil condição de sobrevivência, eu também sonhava com um milagre. Acreditava que ele iria melhorar e que iríamos sair de lá. Já visualizava ele jogando bola e me chamando de mãe. Me identifiquei muito com a Camila, pois meu processo de negação era muito forte. Mas com o passar do tempo, ele acabou não resistindo às condições e se foi. Cara, foi foda. A sensação de voltar pra casa e não levar o bebê é horrível.
As perguntas das pessoas são as mais sem noção possível. E realmente só o tempo cura tudo. É difícil. Hoje digo que tenho 2 filhos, mas não entro em detalhes. Falar já não dói mais como antes, só que ainda dói. Então prefiro não falar muito. Viver as etapas do luto é muito importante. Toda ajuda é fundamental. Mais uma vez, obrigado por trazerem à tona esse tabu. Vocês são queridos. Beijos, Lud. Muito obrigado por compartilhar essa sua história com a gente, Lud. Espero que o tempo diminua, não apague, porque apagar a gente sabe que não vai, mas que o tempo diminua esse peso. É isso aí. Obrigado, Lud, por ter mandado esse e-mail pra gente. Essa foi uma leitura de e-mail difícil, hein, cara? A mais difícil que a gente teve nos 51 episódios. Mas é isso. A gente... Mas também foi talvez a que mais pessoas precisavam, né? Pois é, né? É quase é uma necessidade, né, cara? E eu fico muito feliz que as pessoas se sintam seguras pra contar esse momento de tanta dor pra gente. Então a gente se sente honrado. A gente precisa muito falar de luto, É. no geral. Esse talvez seja o, como eu disse no podcast passado, talvez esse seja o luto mais difícil que existe. Pois o luto de um filho, né? Principalmente de um filho que é uma expectativa, Uhum. né? Que às vezes nem é um filho que você tem no seu colo, nem nada. É um filho que você, às vezes, só idealizou. Mas a gente precisa, no geral, falar de luto. A gente precisa falar de luto com as nossas crianças. A gente precisa falar de luto entre nós. A gente precisa falar de luto. Com certeza, com certeza. A gente tem que parar de ter medo de falar dessas coisas, né? Sim. E dia desses, eu tava conversando com um amigo meu que ele tinha uma gatinha que faleceu depois de 15 anos. Ela viveu bastante tempo com ele. E ele ficou muito abalado com a perda dessa gatinha dele, porque ele ganhou, né? Assim, a mãe dele adotou essa gata quando ele tinha 4 anos de idade. Caramba! Então ele tinha 20 anos, né? Quase 20 anos quando ela faleceu. E ele, naquele momento, ele ainda não tinha vivido nada de luto na vida dele por ninguém, não tinha parentes próximos, ninguém tinha falecido. E depois ele falou com a mãe dele, falou: mãe, a gente precisava falar mais sobre isso, porque foi devastador pra mim. Óbvio, vai ser devastador pra uma criança falar sobre isso. Óbvio, né, gente? Mas você não precisa falar da forma como você falaria pra um adulto. Exato. Né? Mas ela tem que entender processos. Óbvio, também não tô falando pra você fazer isso pra uma criança de 3 anos de idade. Mas são até coisas, dá também, dependendo de como você fala, né? De uma forma lúdica. São coisas que a gente pode levar pra criança. A gente não pode simplesmente dizer que a pessoa sumiu. Ou o bichinho sumiu. Pois é. Entendeu? Pois é. Isso acho que torna ainda pior. Com certeza. É um paliativo bem ruim. Mas a gente precisa falar, no geral. Precisa mesmo. E eu fico satisfeito de saber que tanta gente ouviu esse episódio, comentou e compartilhou e mandou. Muita gente mandando para pessoas que não eram nem ouvintes nossos. Olha, você vai precisar disso e tal. Então fica aí um dos episódios, acho que mais necessários, talvez, né? Que a gente já tenha feito. De todos que a gente fez, com certeza. Bom, tá no top 3. Tá no top 3, né, cara? Com certeza. Então, olha, vamos agora então pra nossa pauta. Vamos já começar a dar uma animadinha. Se quiser dar uma pausa aí, beber uma água, a gente vai dar uma pausa aqui também, beber uma água pra poder já elevar os ânimos. Clarinha, começa a botar aquela música um pouco mais longa, ó, pro pessoal já ir se animando. E aí a gente volta com o nosso querido Fred Matos. Bom, estamos de volta agora com a nossa pauta principal. Vamos chamar de volta aqui, tava no calabouço guardado, esperando a gente fazer leitura de e-mails e tudo mais, o nosso amigo Fred. Fred, volta aí e conta pra gente um pouco se a pessoa que tá ouvindo a gente agora e não ouviu um dos nossos top 5 melhores episódios, que é o de Saúde Mental do Homem, se apresenta aí e diz quem é você na fila do pão. Bem, sou Frederico Matos, psicólogo clínico, também tenho um canal no YouTube sobre a vida, o site sobre a vida, Instagram, e sou pai da Nina, casado, e é isso, uma pessoa curiosa e interessada na vida de modo geral, e agora também um pouco no tema de paternidade, né? Afinal de contas, estamos na labuta. É isso aí. Só atualiza aí a gente, a Nina agora tá com quanto? Qual a idade dela? 1 e 4 meses. 1 e 4. Tá crescendo rápido. Já tá andando, falando pra caramba e super pessoinha já, dentro da versão 50 palavras do vocabulário dela.
Muito bom, muito legal. Então é isso, olha só, a gente tá aqui com essa ideia, com essa incumbência de tentar falar um pouco sobre como é que é essa nossa relação com os nossos pais, depois que principalmente a gente vira pai, né, quando muda a chavezinha ali. E assim, como é que funciona isso, na verdade? Tipo, eu sei que eu tenho algumas relações aqui que são engraçadas, que é óbvio que vai mudar quando a gente tá falando de a nossa relação com nossos pais e com as nossas mães. Mas eu queria que você tentasse falar um pouco sobre o que você vê aí, até no exercício do seu trabalho, né, da sua profissão, o que você vê normalmente que acontece por aí? Puxa, o nascimento dos filhos, eu tenho a sensação que desperta um monte de histórias mal resolvidas das nossas famílias de origem e das nossas parceiras, né? Então é uma coisa muito delicada e também revela algumas histórias mal resolvidas da nossa triangulação, vamos colocar assim, com a nossa parceira e nossa mãe e nosso pai. Por quê? Porque efetivamente quando os filhos nascem, os pais passam a ter uma sensação de pertencimento pleno e vinculação infinita, vamos dizer assim, com as nossas parceiras, né? Então ele tem a sensação, eu tô falando nossas parceiras, mas vamos colocar aí de modo amplo, né? Podendo ser parceira, mas só para deixar mais didático. Então, por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, e aí minha esposa passa a ser considerada como parte oficial, consanguínea da família, da minha família, meus pais. Tá. Então passam a sentir assim, puxa, agora, mesmo que esse casamento dê errado, eu vou ter um vínculo com essa pessoa linda, querida ou maldita. Então, é o que costuma de despertar, assim, nessa relação. Ela vai ser sempre a mãe dos netos, eles vão ser sempre avós do meu filho. Essa coisa que fica mais evidente. E com isso tudo, todo o cenário oculto, a agenda oculta que eu brinco que tem nesse cenário todo. Então, o que acaba acontecendo? Se o homem se o pai ele tem uma relação conflituosa com os próprios pais, isso acaba se manifestando na relação dos avós com o filho e dos avós com a mãe dos filhos, ou seja, a nora. Ah, entendi. E aí que começa a ter um monte daí o vespeiro, vamos dizer assim, porque a relação conflituosa pode ser de duas ordens. Uma que é o pai, ele tem um distanciamento dos próprios pais. Ou seja, ele meio que adotou a família da esposa como se fosse a família, vamos dizer assim, mais próxima dele. De alguma maneira ele foi adotado como o filhão pela família da esposa, pelos pais da esposa. Ou um outro cenário também, que é quando ele tem uma relação muito simbiótica com os próprios pais, e em especial com a mãe dele, e isso também dá uma outra série de conflitos na hora do cuidado com o filho e com os avós. Então vamos dizer assim, eu colocaria essas duas grandes divisões. Quando os pais eles estão distanciados ou quando existe uma relação muito simbiótica. Então são os dois caminhos que a gente poderia começar a conversar aqui nessa história de hoje. Não sei por onde vocês querem começar. Bom, assim, eu acho que, pelo menos da minha vivência, eu me identifico muito com essa parte do afastamento, né? Que, tipo, eu vejo que é como se eu tentando avaliar meus próprios processos, eu fico pensando assim, é como se você tá construindo uma família nova agora, então tipo, não, agora eu tenho uma chance de começar tudo de novo e tentar fazer as coisas do jeito que eu acho que elas deveriam ser. E Sim. automaticamente isso começa a ficar muito conflitante com o que você tinha em termos de modelo anterior e modelo atual, né? E você acaba Sim. querendo se afastar mesmo. Muito isso. Cara, eu diria que é exatamente isso que aconteceu também comigo. É mesmo? É como se você, o que você está dizendo é como se você revisitasse os ressentimentos que você tem dos seus pais e tentasse poupar os seus filhos de viver debaixo das mesmas coisas que você não queria ter vivido como filho e aí agora como neto. Seria isso. É. Porra, cara, não dá pra ter o Fred aqui, cara. Foi muito complicado pra mim. Eu entendi o que você falou, só cara. Mas é muito profundo isso pra saber se é isso ou não. Mas eu sei sim que, na prática...
Deixa ele falar de novo, então. Que aí, Não, calma aí. pra Mas eu sei descer. que O na que ele tá prática... dizendo é que ele não sabe se ele sabe que ele sabe. Isso. Mas na prática, realmente eu tive um distanciamento muito grande dos meus pais depois que a Eva nasceu. Me aproximei muito mais da... Vamos pegar uma coisa mais concreta que talvez fique mais claro. Vamos imaginar que você veja o seu pai como um cara muito autoritário e raivoso. Se você vê o seu pai como um cara muito autoritário e raivoso, você teme que ele seja um avô, em alguma medida, autoritário, raivoso, ou mesmo que ele adote uma versão velhinho do autoritário e raivoso, meio ranzinza e frio e meio durão, vamos dizer assim, enquanto avô. Então, assim, se for para poder ficar vendo meu pai se comportar que nem um idiota militar, vamos dizer assim, em relação ao meu filho, eu prefiro que ele não fique perto. Ou vamos imaginar a mãe. Minha mãe sempre tentou me sufocar, anular minha identidade, eu me afastei, me sinto que eu virei homem, um cara mais maduro, e aí ela vem com aquele monte de comportamentos meio cebosos pra cima do meu filho, querendo de alguma maneira desautorizar minha parceira, dizer o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, e isso eu detesto, eu não quero a interferência dela nesse sentido. Acho que é um pouco isso que vocês estão dizendo. É exatamente isso. Esse último, então, é exatamente isso. Pro Vitor e pro Thiago, talvez. E pra você? Pra mim não tem. É muito difícil, Não, né? mas você tem mãe, cara? Mas pelo menos na parte do pai, Não, mas a única certeza mas eu não tô dividindo aqui entre pai e mãe. Não, mas a minha única certeza no caso do meu pai é não seja ele porque ele é não presente. Acabou. Sim, eu sei. Esse é o fato. E no caso da minha mãe... Ele também ele não presente como vô também, então. Ele é presente como nada. Não, Então, mas você... não é que ele existe, mas não é que existe. Então, mas você Entendi. também não gostaria que ele fosse presente? Imagina se ele quisesse Eu não aparecer faço agora pra ser avô. Não, eu não faço questão nenhuma Então. dele ser presente. Se ele quiser, sem problema. Assim, eu não vou negar a ele conhecer meu filho, não vou negar a ele conhecer a Maíra, porque ele não conhece a Maíra, eu tô há 10 anos com ela. Então é um pouco mais complicado. Mas sabe uma coisa que eu talvez queria fazer uma consideração aí, não vou nem dizer da sua situação específica, mas eu vou fingir que eu não tô falando de você, tá? Uhum. Eu vejo uma coisa muito delicada nessa questão do ressentimento do nosso pai, propriamente dito. Em dois níveis. Um, no nosso nível pessoal enquanto filho, ou seja, quando a gente renega uma figura, né, que a gente imaginária na nossa vida, a gente acaba sacrificando muitos aspectos da nossa personalidade, porque assim, por mais que a gente diga que o nosso pai possa ser ausente, ele está presente em tudo aquilo que ele representa enquanto ausente. Ou seja, todas as histórias malditas que foi contada sobre ele, todas as características problemáticas que foram atribuídas a ele. E isso acaba compondo um conjunto de características que a gente acaba atribuindo como negativas. Por exemplo, vamos imaginar que ele é narrado como se fosse um cara irresponsável e fanfarrão, vamos colocar assim. Bom, você pode pensar, irresponsável e fanfarrão é uma coisa muito ruim. Mas o que pode também estar junto com a ideia do responsável e fanfarrão? Alguém que talvez sabia se divertir, alguém que tinha uma certa alegria, alguém que tinha um certo desprendimento, não muito apego às coisas, sabia curtir a vida, vamos dizer assim. Às vezes, sem querer, a gente acaba, por conta de rejeitar o aspecto irresponsável e fanfarrão, a gente acaba também rejeitando alguma coisa desse lado lúdico, divertido e de que sabe relaxar e curtir a vida. Ou seja, a gente acaba adotando uma postura excessivamente dura, autocrítica, responsável, de quem não pode falhar em nenhum compromisso, em nenhuma coisa, em nenhuma situação, tem que estar super presente para cada minuto. E isso vai implicar na nossa personalidade e às vezes num contramodelo que a gente vai querer criar para os nossos filhos. Então aquilo fica sempre como se fosse uma veia de, sei lá, às vezes eu vejo pais que de repente foram autoritários. Teve uma pessoa que teve um pai autoritário. Ele vai colocar todo tipo de autoridade e firmeza
no campo do isso não vai aparecer na minha vida. Então, de repente, ele vai querer ser um pai excessivamente doce e permissivo, porque ele supõe que o contrário do autoritarismo é a permissividade. Ele, de repente, não consegue entender que existe um meio termo aí, uma figura de autoridade afetiva, que pode colocar as regras de uma maneira mais afetiva, mas não, ele passa total o extremo oposto, que é, não, vou deixar meu filho fazer tudo, porque afinal de contas, o autoritarismo do meu pai foi super destrutivo. Então, percebem como o ressentimento também cria uma linguagem no nosso comportamento, como se fosse um contramodelo, onde a gente acaba jogando fora tudo que poderia, de algo que poderia não ser jogado fora por completo. Não sei se eu consegui deixar claro. Entendi. Bom, eu acho que a gente pode botar um contador de cabeça explodindo aqui. Essa aqui foi minha primeira já. Essa foi minha primeira. Eu vou ter que rever esse episódio algumas vezes. Não é tão fácil absorver as coisas aqui. Não, mas porque a verdade é que a mágoa gera uma marca dentro da gente. E a gente fica brigando com uma certa figura imaginária, porque em última instância é sempre um pouco imaginária. Sim. A gente não tem plena concepção do que aconteceu, isso é fato. História. Isso é um fato. A gente não tem noção de tudo que aconteceu de fato, dos dois lados da situação. Então, quanto mais distante, mais a gente cria. Porque na verdade você não ele não tem a pessoa, né? Ele tem uma narrativa. E o que assim, eu acho que é legal a gente deixar isso bem evidente, que você não tá querendo insinuar que tipo assim, não, vamos lá e vamos perdoar, vamos abraçar e tudo mais. Não, é você entender que esse ressentimento tem essa coisa em você. Mas não que você tem que perdoar o seu pai e abraçar e viver correndo num campo com ele. Isso é uma coisa importante, porque a minha noção de perdão ela é um pouco diferente dessa noção popular, que seria de reconciliação. O perdão, para mim, é um processo de cura interior. Tanto é que, por exemplo, meu pai morreu quando eu tinha 19 anos. Isso não impediu que eu perdoasse eles, as mágoas que eu tinha lá pelos meus 22, 23 anos. Porque não tinha a ver com ir pro além, pegar uma carta psicografada, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com você fazer um trabalho de cura interior com a imagem que eu tinha dele e reconsiderar e repaginar um monte de coisas que estavam, na verdade, me prejudicando. No meu caso, por exemplo, as minhas imagens que eu tenho de infância é ele, de alguma maneira, flertando com a secretária do médico que eu ia, ou com a vendedora da loja que a gente estava, e minha mãe sempre cutucando ele, falando alguma coisa como, para, homem, e eu tomando as dores dela, obviamente. E isso acabou fazendo com que eu reprimisse muito dessa dimensão de sexualidade, de sensualidade e atratividade, por achar, sem me dar conta que eu estava achando isso, que isso era uma coisa meio suja do comportamento do homem. Então, minha vida afetiva, sexual, foi efetivamente acontecer lá pelos meus 22 anos, e eu entendo que eu devo muito disso a essa repressão de qualquer código ou sinal corporal que pudesse me fazer ser visível e interessante do ponto de vista afetivo ou sexual. E eu tenho a sensação de que isso só se modificou. Meu pai morreu quando eu tinha quase 19 anos, depois que eu ressignifiquei um monte de questões da personalidade dele e de alguma maneira perdoei, vamos dizer assim, a parte que não foi interessante, que não foi boa, que não foi legal, no sentido de, bom, as pessoas têm ambivalências morais, têm comportamentos duvidosos, eu também tenho isso, mas nem tudo se joga fora do que ele foi, do que ele representou de alguma maneira na minha vida. E aí eu acho que eu tenho a sensação que eu reincorporei esses traços que antes eu considerava como se fossem meio demoníacos. Então isso tem a ver com perdão, com a sensação de que eu posso ressignificar certos acontecimentos que me foram dolorosos e ressignificar aquela pessoa que de alguma maneira me maltratou, me rejeitou, me abandonou, coisas do gênero. Caraca, muito, muito incrível. Isso, é exatamente isso mesmo. Então a gente acaba fazendo meio que sem perceber um exorcismo de características nossas. Então por que será que a gente tem que jogar fora todos os traços de personalidade que tem a ver com os nossos pais, porque a gente quer purificar a nossa paternidade, a gente quer transformar a nossa paternidade na coisa mais perfeita do mundo,
a gente não quer causar nenhum impacto negativo. Então, essa coisa dos pais conscientes que estão se esforçando para serem pais melhores, em alguma medida eles acabam caindo, eu noto também, numa certa rigidez moral, num outro sentido. Se cobram serem, sabe, puros em vários níveis, seja em questão de alimentação, seja em questão moral, seja em questão de ética, de comportamento, e sem perceber acabam sendo também duros e rígidos com os próprios filhos, que acabam não tendo muito espaço para falharem, porque qualquer questão que os filhos aparentem de alguma falha de comportamento, alguma falha moral, você já fala, poxa, eu que estou tão esforçado para não ser aquele escroto que meu pai ou que minha mãe foram, e aí ó, meu filho aí se comportando desse jeito. Então, sem perceber, fica um clima sutil de rigidez moral, rigidez estética, rigidez nutricional, por conta desses fantasmas não resolvidos da relação com os nossos pais. Cara, nossa. Não sei se vocês também notam. Não, perfeito. Na verdade, eu nunca tinha feito esse link, eu tô meio chocado de estar fazendo esse link até agora. Gaguejando. O foda é que você fala coisa pra caraca, eu tenho que rolar uma tradução na minha vida, né? Porra, tudo isso é verdade, meu irmão, mas como aí? E agora? E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Mas é assim, porque uma das coisas que eu percebi dentro desse processo de terapia e justamente de olhar com um novo olhar e ressignificar as relações e tal. Claro que isso não é uma coisa que eu tenha feito já e tipo, beleza, ressignifiquei, tá tudo bom. É um processo, né? Uhum. Sim, a vida inteira. E ao longo desse processo eu tenho percebido que eu tenho me tornado mais benevolente comigo mesmo. Então eu ficava muito me pressionando sobre o que eu deveria fazer, que eu tinha que ser um cara certinho, perfeito, que eu tinha que, não ter que ver TV de manhã e tal. E aí todas essas coisas que eu tenho feito pra ressignificar e pra fazer as pazes com esse meu passado, me ajudam também a, pegar mais leve comigo mesmo. Então, às vezes eu falo, não, eu tô cansado, eu vou deixar eles verem. Tô cheio de sono agora, eles acordaram às 5:30 da manhã, é um sábado. Tá, vou deixar eles verem um pouquinho de TV pra eu poder dar uma cochiladinha e me tornar um ser humano melhor, entendeu? 4 ou 5 horas de TV não é nada. Mas 12 horas de TV pra eu acordar. Não, mas é isso mesmo, eu nunca tinha linkado que o fato de eu estar um pouco mais autocompassivo tivesse a ver com essa ressignificação toda. Sim, com certeza. É exatamente isso. Você acaba permitindo algum nível de ambiguidade, de ambivalência pessoal nos seus comportamentos, e paradoxalmente, quando você libera o demônio, ele não sai correndo. Então eu sempre digo, quando você quer cercar os seus fantasmas, aí é que eles dominam a casa. Agora, quando você deixa com que eles apareçam em alguma medida, você priva, você se poupa, inclusive, dos seus filhos inconscientemente captarem aquilo que você rejeita em você e passarem a se comportar exatamente do jeito que você detestaria que eles se comportassem. É muito maluco isso. Nossa, muito. Eu tô vendo aqui o Vitor na minha frente, tá olhando pro lado assim, levanta o olho, olha pra um lado, olha pro outro, fazendo sinapses, novas sinapses estão sendo formadas. Tô tentando internalizar todo esse conhecimento, tá difícil. Tá? O processamento tá nível 100%, tá batendo lá. Várias caretas. Várias caretas. Cara, sensacional isso aqui. Acho que já tá se valendo só pra gente ter tido essa elucubração toda. E agora, isso porque a gente nem começou a falar da mãe, hein? Porra, aí é outra história já, né, cara? É outro podcast só sobre isso. O melhor podcast do mundo! Porque é um negócio que é engraçado, né? Assim, existem várias correntes da psicologia e você tá aqui pra falar otimamente bem sobre isso, mas tem muita gente que reclama que, poxa vida, principalmente as correntes da psicanálise botam muito, na conta da mãe. E quando que, na verdade, assim, pode até ser que a galera, às vezes, né, ela exagere um pouco nessa culpabilização, mas o fato é que, assim, tirando poucos exemplos, né, a maioria de nós fomos criados basicamente pelas nossas mães, porque os pais foram esse modelo de pai ausente, pai só provedor. Então, mas deixa eu contar um negócio chato, assim, né? Diga. Por mais que a maior parte das pessoas tenha sido criada pela mãe, ela também foi criada por um pai que era atribuído pela figura da mãe.
Por exemplo, uma pessoa que me vem à mente, assim, uma moça que ela tem uma questão, sempre teve, agora não mais, né, depois da terapia isso foi mudando, ela sempre teve uma questão muito de resistência, rebeldia e uma certa desconfiança crônica dos homens, né? E a gente trabalhou muito em terapia essa ideia de como o pai dela era relatado pela mãe. Então, como ele era colocado de uma maneira, se seu pai estivesse aqui, ele detestaria isso, porque seu pai nunca, ele era citado muitas vezes em um tom negativo, e isso construiu na cabeça dela um modelo de pai, de homem, que por mais que não estivesse fisicamente presente, ele estava personificado do lado da mãe, nas falas e nos comportamentos dela em relação aos homens de modo geral, a figuras masculinas, ou seja, não existe uma família sem pai, mesmo que você não tenha a figura física presente, porque existe uma pessoa que se relacionou com aquela mãe e que de alguma maneira é atribuída psicologicamente, seja na linguagem explícita ou na implícita, naquela família. Então, por mais que seja a figura física da mãe que está ali, sempre tem um pai nomeado de uma maneira positiva ou negativa. Vamos imaginar uma criança que o pai faleceu quando ela tinha 1 ano de idade. Ela também tem esse pai nomeado. Nossa, seu pai é adorável, você com essa roupa, porque ele adorava cor azul, preta, roxa, sei lá o quê. Nossa, seu pai está muito feliz de estar aqui nessa sua graduação. Nossa, seu pai ia adorar ver você falando isso. Esse pai existe dentro da nossa mente porque ele foi nomeado positiva ou negativa, explícita ou implicitamente. Então a gente, por mais que queira rejeitar essa figura supostamente ausente, ela está muito presente no nosso modelo consciente ou mais inconsciente. Quando eu falo inconsciente, não estou nem falando tanto de uma questão psicanalítica, mas inconsciente daquilo que é subliminar, aquilo que parece não dito, mas está sendo dito. Sim. Calma aí, uma coisa. Peraí, já bota mais um contador aí de cabeça explodindo, que a minha acabou de explodir aqui. Então, só uma coisa. Puta que pariu, isso foi muito profundo, cara. Foi muito foda. Porra, foda então não demais. tem como a gente fugir disso, essa que é a verdade. Não adianta fugir dos pais, das mães, porque eles foram os primeiros, eles foram as figuras fundamentais que estabeleceram um paradigma na nossa vida. Então, seja ele uma pessoa adorável ou odiável, você vai ter que lidar com isso, você não vai ter como fugir desse tipo de coisa. Eu brinco que o super-homem, o ponto fraco dele é a kryptonita, que é um pedaço de mineral que veio do planeta natal dele, ou seja, é como se simbolicamente o que enfraquece o super-homem é aquilo que representa são os as pais, origens, né? As origens dele, então não tem como a gente fugir muito disso, por mais incrível que você queira ser como pessoa. Caceta. Isso em relação ao pai, porque tem a outra parte da mãe que eu acho que talvez seja a que implica mais a parceira aí, que o circo pega fogo mesmo. Né? E eu acho que é legal a gente começar a falar sobre isso e tentar talvez trazer um exemplo clássico aqui, que é o exemplo do... Vamos lá, eu, por exemplo, eu tive durante um bom tempo, assim, principalmente quando o Dante era pequenininho, que por causa dos problemas que eu tinha com a minha mãe e das dificuldades que eu tinha de relacionamento, que ainda existem, né? Eu não resolvi isso ainda. Eu me via numa situação que era muito ruim estar ali, tipo, sei lá, para um almoço de domingo, tá? Falando bem abertamente. E aquela situação ali toda era sempre tão ruim, sempre tão tenso, né? E a relação dela e com o meu irmão também e tudo mais, que na maioria das vezes, na verdade, eu reagi de 2 formas diferentes. A primeira vez, assim, sempre que ela vinha trazer alguma informação sobre, sei lá, o que o Dante devia estar fazendo, ou devia estar comendo, ou se era a hora dele desfraldar ou não. Tu já mandou, tá bom, ok, valeu. Eu era extremamente rude, tá? Tipo assim, não era só isso não, isso seria tranquilo, eu era extremamente rude. E ouvindo você falar essas coisas todas, eu vejo muito que tem essa força do tipo, eu estou negando, eu nego o que você fez porque eu não concordo e eu estou batendo a pé aqui e tudo mais, e então eu tinha primeiro essa reação muito forte, e depois quando eu via que isso gerava um mal-estar para todo mundo, inclusive para a Anne, né? E eu vejo muito o parâmetro na Anne, que assim, ela sofre a rebarba disso daí, né? Claro. E aí eu
eu passei por outro problema, que foi passar um bom tempo fugindo disso. Então eu ia pra lá, ficava com o Dante e tal, e eu... Cercando ele, né? Não, na verdade não. Eu entrava numa fuga que era ficar no celular. Então, tipo, eu ficava ali no celular, pegava um joguinho ou fazia alguma coisa, ficava ali jogando. E aí, só assim, depois de um tempo, depois de conversar com a Anne, que eu percebi, cara, que babaca que eu tava sendo, porque eu tava largando a Anne sozinha, tendo que lidar com todos aqueles problemas ali, que a relação em si... E com a sogra dela, né? Exato. Que a relação ali, ela era tensa, ela é tensa ainda, sabe? E eu tava largando ela lá, tipo assim, ó, se vira aí que eu tô aqui no meu mundo. Então, foi mais um processo também de, sabe, tentar... entender o que eu precisava, e muita terapia, toma-lhe terapia para tentar entender como é que eu poderia fazer com que isso fosse minimamente positivo, né, aquela ali, porque se é tão ruim assim, não faz sentido eu continuar indo ali, né, então eu vejo que hoje, graças a muita terapia eu consigo também, e muita conversa com a Anne, eu consigo não fugir mais, assim, e, tipo, fico ali e percebo que quando eu acho que é isso, um negócio que muito pai, muito homem não se dá conta, que é quando você tá muito puto, não, porque eu sou puto com a minha mãe, sou puto com meu pai, e eu vou ficar aqui porque senão vai dar problema. A pessoa não percebe, e pra mim foi difícil perceber isso, que você tá impactando diretamente a sua parceira ou o seu parceiro. E os seus filhos também estão vivendo aquela situação ali conflituosa. Então, é meio egoísta, inclusive, né? Isso é o clássico que eu sempre falo, assim, quando alguém fala assim, minha sogra é um inferno, é maldita, ela fica... querendo falar que eu cozinho melhor, pior, que não sei quem, que eu devia fazer desse ou daquele jeito, eu sempre interrompo e falo assim, olha, eu entendo, deve ser uma experiência muito difícil, a gente não tem como saber exatamente quais são as motivações dela, as questões dela, mas uma coisa super importante, a sua relação difícil com a sua sogra, ela é fundamentalmente resultado de uma negligência do seu parceiro, né? Ela é fundamentalmente uma dificuldade que ele tem de se posicionar em relação aos próprios pais dele e proteger você. Eu sempre falo, o vínculo forte é sempre dos filhos com os pais. Então eu tenho um combinado com a Juliana. Quando a gente está na casa dos pais dela e de alguma maneira existe algum comportamento que seria visto como meio inadequado, é ela que vai puxar os pais dela para uma conversa ou para uma coisa mais de mãe, não sei se é bem assim, putz, a gente tem pensado diferente, a gente tem lido, aí manda um vídeo do paizinho, né, então e manda um Instagram lá de alguma nutricionista infantil, daí ela intervém com os pais dela, porque eu sou o elo fraco, é o que eu falo. A figura do genro, da nora, são os elos fracos. Então quem tem que intervir é o filho com os seus pais, porque aí poupa qualquer tipo de desgaste na relação. Então normalmente o que acontece é que nós homens nos tiramos o corpo fora e a gente deixa a coisa comer solta, ou a gente também toma uma outra atitude idiota, que é tentar fazer com que as partes se entendam. Então a gente fica tentando fazer não, para pra pensar, assim, no fundo, minha mãe, não sei o que, fica tentando explicar, e aí parece que você tá defendendo uma postura inadequada da sua mãe enquanto total. vó. E outra hora tentar também falar assim, não, mãe, mas para pensar, minha esposa, no fundo, ela queria... Toda vez que você tenta se colocar como mediador, você vai causar problema. Então uma coisa que eu sempre falo é assim, ajude ele a se posicionar em relação aos pais dele a partir da primeira pessoa. Não importa se você pensa de um jeito ou do outro, ele precisa assumir que é o pensamento dele enquanto casal. Porque se eu chego pra minha mãe e falo, não, a Juliana falou que não quer que faça desse jeito, ela vai ficar com bronca com quem? Eu tô projetando o problema na Juliana. Agora se eu falar assim, olha, eu penso desse jeito, mas eu aposto que foi a Juliana, não é por causa da minha mãe, ela não faz isso, mas imagina, eu aposto que a Juliana que falou isso. Eu falei assim, olha mãe, não sei de onde você tá tirando isso, mas assim, eu não sou tonto, também penso, eu chego em conclusões, a gente conversa, tá tudo muito alinhado entre nós dois, e nada do que eu digo vem só de mim ou vem só dela. Então é o casal.
Então, se você não está respeitando isso que a Juliana colocou naquela situação, você está me desrespeitando. Ou seja, eu trago a briga para cima de mim, que é assim, você está fazendo mal para mim, você está desrespeitando eu, seu filho. Você diz que me ama, então tá bom. Se você me ama, respeita o que eu tô colocando, independente de você achar que é minha esposa, que tá falando ou não. Então, assim, trazer a questão pro elo forte que é você com seus pais e ela com os pais dela, né? Então, Fred, no meu caso... Essa é que é a verdade. Não, total. No meu caso, tem um adendo. Eu moro com a minha sogra. E eu moro... Não, assim, eu moro porque eu tenho que morar. E aí, ela é uma pessoa ótima. Entretanto, ela tem uma vida que é completamente diferente da minha. Tem hábitos completamente diferentes do meu e, óbvio, isso bate... E completamente diferente da filha dela também. E isso bate, né, de tempos em tempos. Vocês foram morar lá ou ela que veio morar com vocês? Nós fomos morar com ela. Tecnicamente, vocês entraram no castelo dela. Exato. E do marido dela, que não é o pai da Maíra. Tá, entendi. Meu castelo, minhas regras? Tem um pouco disso, mas ela também não é tão... inflexível assim. A questão talvez seja mais porque ela tem o jeito dela e ela acha que o jeito dela é mais certo. Todo mundo. Não, entenda, o jeito dos outros não é errado. Mas que o dela é mais certo. Tá certo. Certo. Entendeu? E pra mim, é de boa. Porque eu ignoro. Tá certo. quando me incomoda, óbvio. E qual o problema, então? O problema é quando isso é diário com a Maíra. Ah, sim. Entendeu? Comigo ela não tem o que falar, porque ela é aquela, eu não sou filho dela. Sim. Então ela nunca vai falar comigo. Então se eu fizer uma bosta, ela vai falar com quem? Entendi. Vai falar com a Maíra. Certo. É o que o Fred falou, né? O lance do vínculo forte. Exatamente. Isso. E aí, nesse caso, eu tô tentando me impor a ser, olha, só eu que fiz isso. Não foi a Maíra, não foi uma escolha dela. Foi eu que não fiz ou eu que fiz. Tá. Entendeu? Em alguns pontos, óbvio. Principalmente quando não tem relação ao Noah. Né? Quando não tem relação com meu filho. Se tem relação com ele, nós decidimos. Certo. Mas é complicado quando você tá morando na casa de outra pessoa. Sim. É uma coisa que às vezes que eu digo também é assim, se você tem uma boa relação em algum nível com a sua sogra, com seu sogro, de alguma forma você também tem possibilidades maiores de ter um trânsito de tensões, assim. Uma relação difícil, qualquer coisa é uma tensão. Uma relação mais ou menos boa, até uma tensão pode não ser uma tensão. Então, o que eu falei é a respeito de relações que são essencialmente tensas já, né? Mas se tem um trânsito minimamente razoável, logicamente que não é uma proibição, né? O genro, a nora, se posicionar em relação aos sogros. No nosso caso, o maior problema atual é que os nossos pais, de maneira geral, né? Não só os meus, como os nossos aqui, de maneira geral. Passaram por momentos muito ruins na vida de acordo com o país que eles viviam e da forma como estava o país no momento em que eles viraram pais, né? Então eu acredito, eu não sei se... Eu lembro que eu conheço a história do Vitor, então eu sei que o pai dele estava bem financeiramente quando ele nasceu, né? Mas logo depois, quando ele ainda era pequeno, passou por dificuldades. No caso do Thiago, aconteceu a mesma coisa. Teve basicamente a mesma coisa. Depois veio a separação. No caso, a mãe do pai do Vitor, a mãe e o pai do Vitor não se separaram. No caso da minha mãe, ela nunca casou com meu pai, então eles já se separaram logo que eu nasci. E todos eles se esforçaram muito em algum dado momento da nossa infância para que nós tivéssemos alguma coisa, né? Seja desistir de algum sonho, desistir de alguma carreira. Entendeu? Eles fizeram muitas concessões para o nosso bem-estar. E eu sinto deles que eles veem na gente essa falta de abrir mão de algumas coisas pro Noah. Entendeu? Como se a gente não estivesse se esforçando o suficiente. Entendi. Entendeu? Como se não tivesse sacrifício à altura do sacrifício dele. Exatamente. Pô, profundo isso aí, hein? Isso, cara, e é foda, porque não tem o que fazer, assim, tipo... uma coisa que a última opção na minha vida é fazer concurso público, tá? Porque eu não acredito em instituições públicas no geral. Na forma como elas são geridas, na forma como acontece. Pra mim é só um cabide.
entendeu? De profissão, lógico, não são todos, tá, gente? Se você é funcionário público, eu não tô querendo te ofender. Mas, no geral, existe uma burocratização e um aparelhamento geral das coisas que não precisa ser dessa forma. E olha que eu sou de esquerda, do jeito que eu tô falando, parece até que não sou, né? Mas tudo bem, você fez seu ponto. E no final das contas, todo dia eu recebo uma mensagem, tipo, tem um concurso pra tal coisa. Não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu fiz a minha vida inteira, mas tem um concurso público sobre qualquer coisa, mas o salário é bom, tá? Entendi. Foda-se o salário, eu não quero saber se o salário é bom, não vou fazer isso, entendeu? Ah, mas tem que fazer por causa do seu filho. Tá, se eu precisar muito, talvez eu tenha que correr pra esse lado, mas felizmente nesse momento eu não preciso. Ou seja, de alguma maneira é como se eles estivessem lendo que tem algum grande, fundamental problema na maneira com que vocês conduzem, porque em tese não estariam ganhando tanto quanto aquele salário público estaria pagando. Exato, assim, tipo... Então, percebe que eles não estão falando do concurso público em última instância? Não estão falando do concurso em geral, estão falando que pelo menos é o que eu leio, né? Que a gente não está gerindo a nossa vida da maneira que nós deveríamos. Eu colocaria de outro jeito, talvez eles estejam com medo de que o amor entre vocês não flua da maneira com que vocês acham, que eles acham que deveria fluir. Então, no nosso ouvido contaminado, a gente sempre ouve, estão querendo me dominar, me controlar e dizer o que é melhor para mim. Dependendo da perspectiva que a gente adota, tirando a fuligem do ruído do certo autoritarismo, do intervencionismo, você também pode ouvir: puxa, mãe, obrigado por me mandar esse link, eu vou dar uma olhada, tal. Sim, a preocupação toda dela sobre como as coisas não estão boas pra gente. Porque ela vai observando um cenário que, de repente, ela vai estar complicado. Essa parte eu também escuto e eu também entendo. Só, o que mais me incomoda, na verdade, é que eu não posso deixar de ter uma vida social e de me divertir nos raros momentos que eu tenho, porque as coisas não estão boas, entendeu? Sim. Do contrário, eu vou me fechar e vou entrar em depressão. Se sacrificar não vai resolver o seu problema. Exato, tipo, não sair hoje de noite, hoje a gente tá gravando uma sexta-feira à noite, não sair hoje de noite, simplesmente por não sair, só porque, Thiago, tá bom, eu sei que eu vou sair e eu não tenho muito dinheiro pra gastar, basicamente nenhum. Então, vou fazer basicamente um programa 0800, né? Tô contando com a ajuda dela pra isso, porque ela vai cuidar do meu filho, enquanto eu não estou em casa, né? Porque sairemos eu e Maíra. E aí, fica aquela coisa, tipo, tá, vocês vão sair? Sabe, tipo... Vocês vão sair no meio da guerra, né? Eu preciso disso pra te parecer, pra ter sanidade mental. Pra ser gente, né? Entendeu? Pra ter sanidade mental, eu preciso disso. Entendeu? A Maíra precisa disso. Eles precisam disso. Entendeu? E às vezes não rola uma compreensão nesse sentido. Porque a perspectiva deles do que é tomar uma atitude certa a respeito de crise é você ficar trancado em casa na trincheira, lá no dentro do bunker, enquanto a bomba tá estourando lá fora. Né? Todos os teus minutos de vida são para resolver esse caso, e você só vai ter tempo livre depois de você resolver. E divertimento não é um jeito de resolver. Não é um jeito de resolver. Uhum. Talvez seja a parada que mais me incomoda. Entendeu? De todos os problemas que a gente tem, óbvio, né? Alguns pequenos, quase inofensivos. E outros eu diria, maiores, uns grandes, outros enormes, no seu caso. Entendeu? Mas eu sou abastado, tá tudo bem. E isso incomoda a Maíra também, imagino. Bastante. Principalmente porque o que acontece? Eu e a Maíra, a gente tem acordos, né, sobre a nossa vida em casal, e muitas vezes nós saímos sozinhos. Então, teoricamente, eu nem preciso da ajuda deles para sair. Certo. Porque a Maíra está com o Noah ou eu estou com o Noah. Uhum. Mas ainda assim rola o julgamento. Entendi. Entendeu? Porque alguém não está fazendo o que deveria estar fazendo na cabeça dele. Que é ficar trancado em casa. Que é fazer qualquer coisa pra sair do que eles acham que é o momento que a gente tá que é ruim. Entendeu? Óbvio, não é um momento bom. Mas eles acham que a gente tem que gastar 110% da nossa energia pra sair da onde a gente tá. E eu acho que não. Silêncio. Eu tenho perguntas. Peraí, calma. Eu não sei o que opinar aqui, não. Aqui o bagulho tá além da minha alçada aqui. Eu tô esperando. É que eu tô pensando. Não, mas nem precisa opinar, na verdade. É também um desabafo. Eu fiquei com a sensação de que era um desabafo, que tá compartilhando uma dor, mas não necessariamente. Tem que ter uma
Não precisa de uma resposta, na verdade. Solução mágica. Né? Uhum. É porque na verdade é vocês tendo que elaborar como vocês lidam com uma pressão indevida de pessoas que têm uma premissa, um paradigma diferente de vocês. Né? Com certeza. Gente, se quiser me ajudar, só tem 2 formas de me ajudar. Me arruma um trabalho que me pague bem e me dá dinheiro. Que não seja Atualmente- concurso público, né? Tô aceitando. Se não tiver que passar na prova, eu tô aceitando. Eu vou te dar uma má notícia. Que bom que isso fosse a solução, porque Seria ótimo, né? eu já vi contextos em que essa questão financeira não está afetando em nada a família. Pessoa é até financeira milionária, mas a interferência sempre vai existir em algum nível por alguma outra questão obscura que possa não ter a ver com sobrevivência. É muito louco como a gente consegue se meter na vida dos outros, independente do motivo. Né? Se sim. não for isso, é outra coisa. Né? Dinheiro, nesse momento, pra mim, só iria melhorar um pouco, não ia resolver. Mas sim. ia melhorar bastante. Uhum. É que, na verdade, a dinâmica da relação que é difícil, mais do que só a escassez financeira. Né? E o momento que a gente tá na nossa vida? Eu tenho 31 anos. Morar com a minha sogra com 31 anos é assim, tipo... Não é o que eu imaginava pra mim com 31 anos, óbvio. Acho que é pra ninguém. Né? E aí com filho e querendo fazer minhas coisas, querendo ter minhas coisas e... Não. E é isso que isso é negado. Que é importante. E isso que é importante pra você de não correr o risco de entrar no lugar do homem humilhado, sabe? Sim. Como se isso fosse porque é isso que em alguma medida fica implícito. Nossa, você aí não conseguindo sustentar a sua prole, e por que você está se divertindo se você não está conseguindo pagar as contas? Está tirando o leite das crianças. Não vou dizer que não passei por isso, já passei, mas agora tá mais tranquilo. Exato. Então, no final das contas, é isso também que você precisa se debater, né? Como que você encara esse tipo de julgamento oculto? Espero que você não esteja concordando com isso, que com certeza eu, olhando de fora, não concordaria, mas é o senso comum, né? É verdade. Então é muito difícil, às vezes, você brigar com uma fala de senso comum quando você mesmo tá naquele lugar. Nossa, muito. Muito. Sapendidade, sua pimpa. O Vitor tava sussurrando aqui uma opinião que ele tem sobre você. Você pode compartilhar, Vitor? Do que é isso, cara? Por que você tá fazendo esse negócio? Ué, você tava compartilhando aí. Porque a gente gosta de expor as coisas. Tô fazendo passar vergonha. Eu tô falando a seguinte coisa. Eu apontei pro microfone, apontando pra você e falei, pô, esse cara é foda. E fiz um coraçãozinho com a mão. Isso que eu fiz, mas foi desnecessário você explanar Não é isso. desnecessário, pô. É importante, cara. Que isso? Mas olha, você falou que tinha perguntas aí, é isso? Tenho do Rodrigo Malheiros. Eu queria saber qual é a maior crítica que ele, no caso você, escuta no consultório por parte dos pacientes homens em relação aos pais. Qual é a principal questão que causa conflito entre pai e filho? Cara, ele Boa deu um pergunta. ótimo gancho. Ótimo. Você pode fazer isso então. Você fala primeiro a maior crítica dos pais, dos homens, e depois das mulheres. Tá. Olha, dos homens em relação aos próprios pais, acho que a crítica que eu costumo mais ouvir é de negligência, assim. Né? De como... dos pais em relação ao pai. Vamos colocar assim, negligência. E da mãe de uma tentativa infantilizadora a respeito deles, como se eles fossem menos capazes de fazer um monte de coisas enquanto pais, homens, maridos, coisas nesse sentido. Uhum. E das mulheres em relação aos próprios pais, às vezes, em relação ao pai, a mulher em relação ao próprio pai normalmente é de uma crítica, de uma exigência muito, muito acentuada, como se ele achasse que ela tivesse que dar conta de tudo. E da mãe, às vezes, uma crítica de assim, parece que ela está sempre em dívida. Parece que ela nunca dá conta de atender aos anseios da mãe, porque a mãe quer que ela seja uma mulher incrível e perfeita, que talvez ela própria não tenha sido. Eita! Esses costumam ser os mais comuns, assim. Uhum. E vamos tentar fazer um exercíciozinho assim, tipo, a gente não precisa nem aprofundar, até porque é impossível aprofundar, né? Mas se você tivesse uma dica, assim, tipo um norte, assim, pra essa pessoa começar a seguir, se ela também estivesse compartilhando essas queixas que tá ouvindo a gente. Uhum. Primeiro, procure terapia, né? De forma prática, sim,
mas eu tenho a sensação de que acho que tem dois movimentos, né? Um de desconstrução e o outro de reconciliação com a própria história. Então, o de desconstrução é assim, bom, vamos colocar meio que no papel tudo aquilo que os nossos pais foram, tudo aquilo que eles fizeram com a gente, tanto de bom e ruim, e vamos desconstruir um pouco. Quer dizer o quê? Deixa eu experimentar alguma coisa um pouco diferente do que aconteceu. Se foi muito duro, você ser mais doce. Se foi muito invasivo, ser um pouco, soltar um pouco mais a coisa. E depois de reconciliação, deixa eu experimentar um pouco como seria ser em alguma medida parecida com eles. Só para eu poder experimentar todos os caminhos possíveis e ver onde meio que eu tento me encaixar. Simplesmente para não ter uma aceitação incondicional ou uma rejeição incondicional. Então, fazer uma transição, uma travessia de um caminho meio de desconstruir, se afastar um pouco daqueles modelos e brincar um pouco de se aproximar e ver o que dá para tirar ali separar o joio do trigo. Então, eu falaria alguma coisa nesse sentido. Então, não sei se é exatamente muito prático o que eu falei, mas eu pensaria em algo nessa direção. Nossa, não, adorei. Acho que ajuda muito, porque é aquilo, né? A gente tá falando de sentimento, de mente, de histórias e de feridas e de alegrias. Não tem como você falar assim, ó, faz isso que vai já começar a resolver. Não é, né? Tudo passa por um processo muito grande de autoanálise, de terapia e tudo mais. E de experimentação, né? Pois é. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo isso muito também no meu caso, que o Berto deu uma pincelada aqui, eu acho que eu já mencionei algumas outras vezes, mas eu passei aí uns bons 18 anos sem ver meu pai, né? E todas as vezes que você falava assim, não, tipo, por mais que você não tenha pai, você tem a narrativa daquele pai, né? Do que te falam que foi aquele pai, do que ele é, né? E no meu caso foi muito isso, porque a gente fugiu de casa, deixou ele lá, na casa onde a gente morava antes, e dali pra frente, a narrativa que eu tinha era isso, que o meu pai era maluco, e que ele não podia saber onde a gente morava, e aquilo virou um pânico pra mim, de que eu realmente não podia nunca deixar meu pai descobrir onde a gente morava, onde eu estudava e tudo mais. Eu andava na rua, não assustado com assaltante, mas assustado que meu pai estivesse atrás de alguma árvore me seguindo. Mas é bizarro isso. E mais importante talvez também do que isso, que é assim, uma certa desconfiança fundamental em relação a pessoas e relações afetivas em algum nível, né? Com certeza. Como se você não pudesse confiar nos vínculos, como se você não pudesse confiar nas relações que você tem com as pessoas. Com certeza. E de repente você não poder confiar nem em você mesmo. Não, Porque tem metade de você ali naquela história, no seu corpo, no seu contexto, então até da gente mesmo a gente acaba criando algum nível de persecutoriedade. Pois é. E a partir do momento que eu comecei a questionar isso só depois, assim, que eu conheci a Anne, e depois a gente começou a conversar, e ela sempre me cutucava, né, pra tentar entender qual era a minha história, eu não conseguia nem lembrar o que tinha acontecido. Quando eu comecei, eu falei assim, pô, peraí, mas por que a gente saiu? Por que era isso? Eu não tenho lembranças, né, a gente fez essa fuga aí e eu tinha 16 anos, então eu não lembrava de nada que fosse, tipo, um relacionamento abusivo por parte do meu pai, ou que ele tivesse feito alguma coisa que fosse, sabe, muito traumático pra mim nesses meus primeiros 16 anos de vida. E quando você começa a pensar sobre isso, é a mesma coisa, você começa a duvidar de si, mas aí você começa a duvidar também da pessoa que te contou aquela história toda. Então aí minha mãe já entrou nesse balaio e já começa a contaminar ainda mais a relação e torna tudo ainda mais difícil. E eu só comecei a conseguir fazer esse trabalho do perdão interno quando eu realmente entrei na terapia, porque eu comecei a tentar entender entender, né, quais eram, o que poderia ser a questão dela, por que ela fez aquilo, o que aconteceu, ela provavelmente tem os motivos dela, mas ainda assim é muito difícil esse ressentimento. É porque na verdade é muito difícil, de modo geral, a gente separar a figura do pai
do marido da mãe, né? do caso da mãe que foi nosso pai. A gente confunde muito. A gente entra num discurso que eu chamo de triangulação, que você pega muito, você assume muito o lugar do maridinho perfeito da sua mãe. Olha, mamãe, como agora você é um homem perfeito, um marido perfeito, um homem que nunca tem problemas e nunca causa problemas, um homem inofensivo, porque eu não quero que você veja, você não tenha... que esses homens malvados como meu pai sigam existindo na nossa vida. Então, você acaba meio que retraindo muitas das suas características que você poderia se identificar com ele, com uma ideia de masculinidade, como colocando tudo aquilo no lixo, como se nada servisse. E isso também é um problema. Então, a gente adota sem perceber esse discurso e a gente vira o marido potencialmente perfeito que a nossa mãe não tem. Caraca, lascou, que né? porrada, hein? Aí. Puta merda, hein? Nossa, faz muito sentido. O Beto tá com o olho arregalado aqui. Mas e eu fico pensando aqui como é que isso também... Caralho, tá tudo ligado. É uma merda isso, cara. Tá tudo ligado. Porque assim, você começa a pensar nos casos do filho, né, que se torna pai e sempre tá nessa postura de não se posicionar em situações conflitantes, mesmo quando a mãe dele atua muito fortemente na criação do próprio filho, ou atua muito fortemente no que a Nora tá fazendo, deixando de fazer, e ele nunca vai, nunca vai pro embate por causa disso, que ele tá em conflito porque também, porque ele ainda age como marido. Ele não tá agindo como se, olha, desculpa, mãe. Puta merda. Você tá errado, então eu não vou proteger você. Porque do lugar do marido idealizado, que a gente tenta assumir, a gente não quer confrontar nossa mãe, porque a gente adotou durante muito tempo a imagem da mãe dodóizinha, da mãe coitadinha, da mãe vítima, da mãe enquanto uma mulher que não tem autonomia, que não teve autonomia para escolher o marido que escolheu, e a gente deveria ter escolhido um marido melhor para ela, que é a gente. Ó, eu teria sido um cara muito mais legal pra você se eu fosse seu marido no lugar do meu pai. E aí lascou, porque daí você começa a desenvolver um comportamento permissivo em relação à sua mãe, porque afinal de contas você prometeu pra ela que nenhum mal ia mais acontecer pra ela se dependesse de você. Aí é uma promessa que não se cumpre, né? Destruiu tudo agora. Agora ele pegou a marreta e quebrou tudo. A gente precisa de 3 programas. Nossa. Não tá dando, cara. Não entra mais. É muita informação. Caraca, não, muito. Eu acho que isso. Eu tô gostando muito desse programa, porque eu acho que ele vai ajudar muito as pessoas a se identificarem e tentar entender que isso não é. Porque eu acho que tem isso também. Muita resistência que as pessoas têm a fazer terapia, buscar algum tipo de ajuda, é achar que aquilo que elas vivem, que elas sentem, é definitivo. Não, porque é minha característica. Porque é assim, é normal. E você pode trabalhar isso, sabe? Nada é imutável. Na verdade, as pessoas não querem ceder do lugar de ressentimento e de vítima que elas entraram ali, porque a gente fica numa triangulação. É a zona de conforto também da pessoa. Ou a gente é o bonzinho, ou a gente é o malvadinho, ou a gente é o salvador. Uhum. Esse triângulo que a gente acaba adotando, a gente não quer sair desse lugar. Então, dependendo do que acontece, eu sou o dodói, dependendo do que acontece, eu sou bravo, porque eu sou o justiceiro, dependendo do lugar, eu sou o salvador, a pessoa mais perfeita do mundo. Enquanto a gente não sai desses 3 lugares, que costumam ser consequência de famílias meio disfuncionais, a nossa própria família, a gente vai estar reproduzindo esse tipo de papel. Então, ou vou querer ser o salvador do meu filho, ou eu vou achar que ele não está reconhecendo tudo que eu faço por ele, o dodóizinho, ou quando ele faz alguma coisa muito fora do que a gente imaginou, a gente vira o leão, porque a gente está cobrando coisas em nome de uma moral suprema. Caraca. É um problema grave. Eu acho que a gente tem que deixar... Acho que vai ser uma boa a gente fechar essa pauta desse jeito, com as pessoas com a cabeça bugada e dando um recado assim, ó, procurem ajuda. Você não sabe que precisa, mas você precisa de ajuda. Isso que é interessante, que tipo, ele falou, nesse programa em especial, ele falou diversas questões que eu jamais imaginei em nenhum ponto, e todos eles se encaixam em algum... Todos eles não, mas boa parte deles se encaixa em algum ponto da minha vida. Pois é, cara, então... Bizarro. Falar até para as pessoas assim, tá tudo bem na sua vida? Tá tudo lindo? Ouve esse episódio aqui. Melhor você procurar ajuda. Porque com certeza tem alguma coisa aí. E às vezes as pessoas falam assim, mas terapia é caro, não sei lá, tal, envolve dinheiro. Eu sempre digo, até terapia ruim é boa.
em algum nível, assim. Eu gostei. Porque até terapia ruim é melhor do que nenhuma terapia. Então precisa buscar, né? Mesmo se for para ter a terapia com um estudante de psicologia que está fazendo estágio na faculdade, na conclusão do curso, um serviço gratuito que a maior parte das universidades oferecem, é melhor do que terapia nenhuma. É verdade. E tem muitos profissionais que, se a pessoa tá com dificuldade financeira mesmo, ela pode buscar terapias sociais, né? Então... Sim. Tem. Se você quiser cutucar a onça com vara curta, vai ter em algum nível gente para te apoiar nisso. Ninguém vai recusar ajudar alguém que está muito com o coração em cima da mesa querendo se abrir. Uhum. Eu, pelo menos, não consigo ver isso. Assim. Maravilhoso. Acho que é a ótima maneira de a gente fechar essa pauta. E agora a gente vai diretamente para as nossas indicações supimpas. Então fique aí, vamos ver o que a gente tem agora. Indicações supimpas! Bom, eu particularmente não trouxe nada de indicação supimpa. Eu tô muito querendo ouvir o que o Fred trouxe pra gente. Puxa, eu não sei se eu cheguei a recomendar isso da outra vez, mas tem um livro que eu gosto muito, que é O Drama da Criança Bem Dotada. Não sei se eu já falei dele. Não, acho que não falou Não, mas não. já começou interessante. Gostei do título. Você tem minha atenção. O nome dele pode fazer com que a gente ache que tem a ver com criança com pinto grande, mas não é disso que está sendo falado. Eu acho que foi por isso que o Thiago tinha... Não, eu não pensei. Eu ri agora porque eu não tinha me ligado nessa parada, nessa duplo não? sentido. Não, A primeira coisa que eu dei um sorrisinho aqui, eu achei que você tivesse entendido. Exatamente. Não só a minha mente que é uma bosta. Você então. que realmente Puta precisa que de pariu. mais terapia, inclusive, do que eu, tá vendo? Então não é uma biografia do Kid Bengala. Não é. O Drama da Criança Bem Dotada é um livro, é um best-seller, assim, sei lá, 20, 30 anos pelo menos, que é um best-seller que ninguém diz que é um best-seller, mas que é longevo. Ele fala exatamente sobre esse lugar que a gente adota da criança que teve que se diferenciar, que teve que ser a pessoa a buscar ajuda, buscar algum tipo de sacrifício pessoal para curar as feridas de uma família disfuncional. E qual é o preço que a gente paga por ter entrado nesse lugar da criança bem dotada, da criança especial, daquela criança que é o primor da família, o anjo da avó, aquela figura que de alguma maneira entre aspas, se iluminou um pouco e saiu das trevas daquela família original. Então qual é o preço de tentar ser uma pessoa do bem? Então ela mexe assim nas vias. É um livro fininho que você, a cada 2 páginas, você tem que parar, chorar, tomar fôlego para voltar a ler assim. Então é um livro fininho que é interminável. É horrível de bom aquele livro. Ótimo. Você falou o autor ou autora? Eu não cheguei a pensar nisso. O nome da autora é Alice Miller. Alice Miller, beleza. Editora Sumos Editorial. É um livro bem bom. Já vou comprar. Tem um outro livro que eu gosto, mas esse você vai talvez achar mais em sebo, assim, e até em sebo é meio difícil. Que é Os Jogos da Vida, do Eric Berne. Hoje em dia, se você não encontra no sebo, você encontra nas formas digitais, talvez. Talvez. Jogos da Vida, do Eric Berne, que não é sobre paternidade, mas ele é um livro bem interessante de entender muito dos jogos psicológicos que eu falei do bonzinho, do malvado e do salvador. Ele fala muito disso. E um outro livro que é de uma das minhas terapeutas, aliás, que eu gosto bastante, que chama Sobrevivência Emocional, que é da editora Ágora, que a autora é a Rosa Cuquier. As Dores da Infância Resividas no Drama Adulto. Gosto também desse livro. Então, isso é forte, dicas boas aí. É foda quando o convidado chega aqui
E aí indica uma porrada de livro. Porque a gente só consegue indicar filme, série. Coisa de fácil entendimento. Só evidencia Entendeu? a nossa superficialidade. A gente é baixo, né? A gente é coisa assim. Que pariu. 4 estrelas. Mas assim, mesmo. se a pessoa fala assim, eu tenho R$30, eu tenho que gastar em um deles, o drama da criança bem dotada. Perfeito. Matou, então. Não que os outros não sejam bons, mas assim, esse seria... E é um livro bem acessível, assim, deve estar em torno de 30 mesmo. Mas ótimas indicações, Fred. Obrigado mesmo. A gente aqui já vai ler esses aí. É bem bom. Tem alguma indicação, Berto? Nenhuma. Vitor? Ah, tu tá de sacanagem, né? Só pra perguntar. Ah, tá. Então tá bom. Hoje tá na ata da reunião. Então vamos fechar esse negócio aqui pra liberar todo mundo. Tá acabando. Bom, estamos agora chegando ao fim de mais um episódio. Que episódio porreta. Poxa vida. Olha, é sempre uma alegria foda ter o Fred com a gente aqui. Então, Fred, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, é uma alegria que vocês me ajudam muito a colocar coisas que estão pensadas, mas não estão ditas, então foi bem bom. Porra, olha isso, a gente ainda tá ajudando ele. Eu tô me sentindo muito bem agora. É, cara, é muita felicidade. É muita alegria. O ego, foi aonde? E o Id, aonde? Nossa, essa piada foi ruim. Cara, é verdade. O Beto se contorcendo aqui. Ai. Vamos lá, então. O Fred... O Id, nesse momento, tá apanhando do superego, cara. Porque puta merda. Passa de novo só os seus contatos, suas redes sociais aí, que eu vou botar tudo no post também. Eu acho que o Instagram, né, o Fred Matos, com 2 T's, lá, chegando lá você já tem indicação para todos os lugares, em última instância, e o sobreavida.com.br. O Fred Matos com 2 T's e sobreavida.com.br. Perfeito. Sigam lá o Fred, que ó, o Instagram dele é muito bom. E o YouTube, então, caraca, são várias reflexões que você olha assim, caraca, bicho, o que ele falou isso? Não acredito! Então sigam mesmo, tá? E se forem comentar em alguma coisa, comentem lá, tipo, eu sou tricoteiro, pra ele saber que a gente tá mandando tricoteiros pra eles. Exato. E nesse momento a gente precisa agora... Aquele momento, Berto, momento fatídico. Caraca, eu até esqueci. Ai, fodeu. Pô, eu achei que você já ia mandar a hashtag. Eu tava querendo mandar uma aqui, Fala mas aí. acho que tá fraca, eu não sei. Eu queria algo impactante, que o Fred merece um negócio impactante. Eu tenho uma boa. Eu ia mandar um hashtag explodindo cabeças 2.0. Pode ser. Eu tinha pensado em um hashtag cutuque a onça com vara curta. Que ele mandou, né? É. Ressignificando. Aí é Porra, muito pega. mas tá fraco. E aí, qual que você elege, Berto? Vamos lá, pra gente fechar. Vai. Hashtag cutuque a onça com vara curta. Pronto, que alegria, muito bem. Então é isso. Ó, de novo fica aqui o nosso agradecimento ao nosso querido amigo Fred, que ele volte várias vezes. Por favor, hein, pro lado. Né? E... Não, tem que voltarei. voltar, porque ele só preencheu 10% até agora. É muita coisa, cara. É muita parada, tem muita A gente tem que coisa. aprender muito, cara. As cabeças aqui estão todas danificadas. E, bom, se você quiser falar com a gente, lembra, ó, agora é tricôdepaz@paizinho.com. E a gente é @tricôdepaz em todas as redes sociais, não é verdade? O que você queria falar, Berto? Tá rindo aí? Eu tô rindo aqui que a gente basicamente tá se consultando com o Fred sem pagar. Cala a boca, cara. Não deixa ele perceber isso, porra. Porra, não deixa ele perceber que ele vai mandar o boleto aí. A gente Várias se fudeu. consultas, maluco, aqui de graça. Se ele contar, meu irmão, tem pra você, tem pra mim, tem pro Vitor, tem até pra Maíra, cara. Não, se ele cobrar 2% pra cada fudeu. tricoteiro que escuta os podcasts dele, tá fudido. É verdade. Mas essa é a alegria, poder compartilhar esse tipo de reflexão mesmo, né? Porque quando a gente planta uma semente boa no quintal do vizinho, a gente se beneficia também, né? Porra, olha isso. A manga Meu também Deus cai do do céu. outro lado do muro, né? Exato. Porra, olha isso, que coisa linda. Então, não se esqueça também de dar review pra gente lá no iTunes, a gente
Um episódio bonito desse merece 5 estrelas. Vamos lá. Não esqueça de apoiar esse nosso projeto, né? Lá na nossa campanha de financiamento coletivo, que tá dentro do site agora. Então, paizinho.com/apoiar. E um abraço, um beijo bem molhado e um abraço bem apertado para todas as pessoas que fazem parte da nossa equipe supimpa. Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini, o pessoal da Vitrine, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. E a equipe de revisão, que são a Thalita Martins, Karina Xavier e Rodrigo Pimentel. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, com ou sem Vitor Talks. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau! Beijo e até uma semana supimpa. Beijo, em especial pro nosso querido amigo Alan Patrick, porque o sonho dele deve ter se realizado, porque atualmente no Facebook nós temos 4.4 estrelas. Obrigado, Alan! Você foi o começo de uma revolução. Um abraço a todos. Valeu! Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.